Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hirose Prevcast. Eu, Arnaldo Cordeiro. Eu, Paulo Pinceta. Eduardo Hirose. Então, hoje vamos falar sobre as perguntas Escolhe a do. pergunta aí, vamos ver. Qual Vamos, que é a pergunta? Uma pergunta que eu achei interessante. vamos, Coloca aí. vamos ver aqui, tem várias, vamos pegar uma bem legal. Ó, achei uma aqui legal. Professor, por que o simulador do INSS nem sempre bate com os demais dados do sistema do próprio INSS? Interessante. Porque ele é um simulador. Significa isso. Quando a gente. Ó, vamos entender um pouquinho o sistema do INSS, só para a gente poder entender, falar um pouquinho mais disso aí. Como vocês acham que é feito o benefício do INSS? Você vai lá e gera um protocolo. Tá? Exemplo, vamos pegar uma postura por idade, tempo de contribuição. Você vai e gera um protocolo. Daí o servidor, ele vai lá e se cadastra numa SEAB. Eu, servidor do INSS, Eduardo Hirose, eu estou fazendo a aposentadoria por tempo de contribuição. Daí nessa SEAB tem uma fila de protocolos. Então eu vou lá, baixo os protocolos e vou trabalhando com esse protocolo durante o mês. Tá? Quando eu baixo o protocolo, lembrando para vocês, quando você hoje o INSS ele trabalha com o GET. O GET ele não é um benefício, ele não é um sistema de análise. Ele simplesmente é um sistema de protocolo em que o servidor vai fazendo todo o processo num sistema, ele vai copiando, vai arquivando e jogando no GET. Ele, o que ele faz? O GET, na verdade, é uma transcrição do processo do servidor, tá bom? Tá. Detalhe, o servidor vai lá, eu sou Eduardo, entrei lá, peguei um benefício, peguei lá um protocolo. Eu vou num sistema chamado Prisma, eu vou habilitar esse protocolo no Prisma. É uma chave, quando eu habilito, automaticamente as informações que estão no QNIS, ele migra direto pro sistema. É onde eu faço a exigência. Vou lá e falo, ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Tá. Entender o processo te facilita a análise do servidor. Por quê? Quando você entende o processo, que você analisa lá o QNIS e vê que tem várias temporalidades no sistema, você sabe trabalhar a filiação do segurado, se ele é empregado, contribuinte individual, se ele é prestador de serviço. Então, isso, facultativo. Sabendo disso, você já sabe qual é a exigência que o INSS vai fazer. Tá? Imagina você montar um processo perfeito, fazendo aquele requimentozinho separado, juntou aquilo no sistema, na hora que o servidor vai, porque ele já vai meter a exigência, na hora que ele olhou lá e falou, não, tá tudo aqui. Isso é uma maravilha para o servidor. Tá? Sabendo disso, você vai lá e faz uma simulação do INSS. O que o INSS faz na simulador? Ele vai pegar todas as informações do QNIS, ele não tem filtro mais. Porque o servidor é o filtro. O servidor vai falar, ó, isso aqui está extemporâneo, não entra. O INSS não. Esse vínculo está em sistema do aberto. INSS não. Ele junta tudo e conta tudo. Tá, detalhe, ali entra a CTC, período de RPPS, que não era para entrar. Você consegue manipular? Você consegue manipular. Se você tiver um conhecimento técnico, você vai lá e vai manipular ele, vai ser igualzinho num sistema que você comprou no privado, tá? Mas assim, por isso que coloca o nome é simulador. Ele não é real. Então assim, vamos quer ver um exemplo? Às vezes a pessoa já levou o CTC. Então vai contar aquele período no sistema, tá? Então assim, não utilize simulador do INSS. Se tivesse, tem que investir. Hoje as pessoas que trabalham com previdência têm que investir. Aluga um sistemazinho aí pra você trabalhar. Pô, E faz outra na coisa mão também, eu vejo as mesmo, pessoas né? falarem, não, mas o meu sistema é bom. O sistema não é bom. Eu já vi vários alunos meus perguntando, mas meu sistema não é bom. Mas por que não é bom? Porque você, além do sistema, você tem que saber como funciona a contagem de tempo, RMI, o que entra com variância, o que não entra. Tudo isso, tá? Então, assim, o sistema é uma ferramenta boa? É. Mas o conhecimento está com você. É. Então, em relação de RMI, falar de PBC... Acertar os vínculos. Isso aí é com você. Fechamento, Tá? vínculo, Então, assim, um não monte existe de- sistema milagroso. Mas, assim, se você tiver conhecimento básico, qualquer sisteminha, mesmo que ele seja ruim, você consegue operar ele. Tranquilo. Pergunta legal. Tem um aí, Paulo. Vamos lá. Ó, tem uma pergunta interessante aqui, viu, Edu? Professor, o segurado que ainda não se aposentou e quer pedir a restituição dos recolhimentos acima do teto na Receita Federal, poderá ter problemas com o INSS em relação à futura aposentadoria? Interessante pergunta. Estamos falando de restituição tributária, previdenciária. Para responder essa pergunta, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Vocês sabem a diferença em via entendimento previdenciário, tá? A Lei 8.212, Gostei. em salário de contribuição e remuneração? Salário de contribuição é aquele definido na lei. Salário de contribuição é o que o segurado recebe, é tudo, o valor Exatamente. total. E minto,
a remuneração é o valor total que o segurado recebe. E o salário de contribuição é o valor em que vai incidir uma alíquota previdenciária, só que o salário de contribuição é limitado ao teto. O que isso quer dizer? Vamos supor o seguinte: eu, Eduardo, trabalho nas confecções Paulo Pinceta e recebo como salário de contribuição, recebo como remuneração R$10.000. Né? Sabemos que há uma progressão de alíquota de previdenciária de 7,5% a 14%. Tá? Essa progressão de alíquota previdenciária vai incidir na remuneração ou no salário de contribuição? No No salário de contribuição, porque o salário de contribuição é limitado ao teto. Então vai incidir previdência até R$ 7.087,22. Em relação à cota patronal, o empregador ele recolhe cota patronal início de 20%. Ele recolhe sobre remuneração. Ele vai recolher 20% sobre os R$10.000. É essa a pergunta. Ele está falando o seguinte: ó, recolhi sobre R$10.000 e eu quero. Teve um erro que eu poderia recolher só até 7.087,22. Tá? Eu quero fazer essa restituição. Essa restituição é feita aonde? Na Receita Federal. Tá. Não interfere no benefício. Inclusive, você tem que fazer restituição. Por quê? Porque ela decai, né? Ela prescreve. Então, a Receita, ela só consegue devolver os últimos 5 anos. Então, eu tenho que fazer. Mas a ideia é o seguinte, é mostrar a diferença entre remuneração e o salário de contribuição. Nem no inciso de previdência, no valor total do segurado, vai depender. Se ele receber salário de contribuição até o teto, vai incidir nesse valor. Se exceder, então ele não recebe sobre a remuneração, ele vai incidir contribuição no salário de contribuição. Tá? É bom saber um pouquinho disso, inclusive até porque você ganhar um dinheirinho com restituição tributária. Uma pergunta referente à restituição tributária, previdenciária, né? Vou dar um exemplo. O segurado ele vem recolhendo com 11%, né? Então ele é prestador de serviço, ele tem uma empresa, ele presta serviço. Não. Vamos colocar, ele é um autônomo, contribuinte individual. Tá. Ele recolhe como 20%. E ele percebe que depois de 3 anos ele está pagando no código errado, sendo que o ideal para ele seria 11%, porque a idade vai chegar primeiro do que o tempo de contribuição. Ele consegue fazer essa modificação e tentar restituir esse valor? Tipo assim, chegar lá no INSS e falar, ó, contribuir errado. Eu posso pegar de volta ou não? Não. Sabe por quê? Existe uma diferença entre facultativo e contribuinte individual. O facultativo não tem fato gerador, ele poderia fazer. Tá? Mas e o contribuinte individual não? O contribuinte individual é aquele segurado que ele exerce uma atividade remunerada. E ele recolhe, e ele tem uma vantagem. Ele pode recolher, ele trabalha no mês, ele faz o recolhimento até o dia 15 do mês seguinte. Tá? Então, ele não é declaratório. Então, se ele fez uma guia no teto, é porque subentende que ele recolheu no teto. Faturou, exatamente. E se fosse facultativo, conseguiria. Aí sim. Aí você faria um requerimento dizendo... Não, mas você vai ter que fazer na Receita Federal. Falar, ó, o recolhimento é errado. Entendi. Tá bom? E eu vou falar para você. É cabível? É. A Receita vai aceitar? Já possível, não sei. talvez. Pode ser que sim, pode ser que não. Entendi. Mas eu acho que provavelmente sim. Tá? Perfeito. Tem mais alguma pergunta para terminar? Tem várias, né? Mas... Mas senão a gente Aqui, vai ó, ficar aqui uma até legal. amanhã. até amanhã. Ó, aqui tem uma legal, ó. Pode falar? Pode ser. Boa tarde. Só uma questão técnica no Era que eu tinha elegido. PAP. Na visão do servidor, anexar cálculo provável de RMI no requerimento ajuda, atrapalha, ofende o servidor ou ele nem dá bola? Já tá... Já está respondido, É então. inerte, né? O servidor ele vai para o sistema do INSS. Independentemente de você colocar uma RMI de 8, 9 mil reais, o sistema do INSS, vou falar para você, o servidor vai para o sistema do INSS. Ele nem vai analisar isso. Você fala assim, para que eu deveria colocar isso? Você tem que saber RMI. Você tem que saber RMI. Você faz ela e guarda na sua pastinha lá. Por que você tem que saber RMI? Porque é o primeiro indicador que o benefício foi concedido errado. Tá? É o primeiro indicador. Juntar a RMI no via de recurso é legal? É. Eu junto para poder informar. O benefício está errado. Por quê? Porque eu sei onde ele está errado. Você falar que o benefício está errado, você tem que mostrar para o INSS em qual momento... Aí o servidor já vai lá direto onde está o erro. É legal você saber disso. Tá? Não ser genérico, né? É legal. Na questão de RMI, eu não costumo juntar no PAP. É que você juntar muito processo. Eu falo pra você, eu como servidor, quanto mais documento tem no processo, é mais ruim para você analisar o processo. É muito cansativo analisar um processo. Exatamente. Você tem que ser, o processo tem que ser sucinto. O que eu falo para você juntar sempre? Junta o PPP aqui, ó. Colocou o PPP, já junta a carteira de trabalho.
tá? Quer juntar segurado especial, uma autodeclaração? Começa com a autodeclaração, documento rural, depois você vem, junta o PPP, carteira de trabalho. Documentação primeiro, sempre. Documentação inicial, RG, CPF, comprovante de residência, procuração, tudo aqui. Depois você vai junta autodeclaração, que é o período de segurado especial, depois você junta PPP e a CTPS. O jeito mais fácil para você analisar um documento. Perfeito. Fica fácil para o INSS analisar, tá bom? Gente, vamos cortar o assunto aqui que eles estão pedindo para parar, senão vai até amanhã. Mas muito obrigado por vocês nos acompanharem aí e te aguardo no próximo podcast. Até mais. Até a próxima. Tchau.